o legislativo ganhou musculatura ao longo dos anos, vinha ganhando musculatura, principalmente depois do governo, do segundo mandato da Dilma para cá, né? Aí ele foi enfraquecido pela Lava Jato, o judiciário se agigantou, o Ministério Público. Então é o seguinte, essas instituições todas elas estão rodando, né? O executivo também está rodando, porque já não é mais um executivo fraco, já não é mais Dilma, não é mais Temer, né? Dilma, que eu digo depois de 2013, depois de junho de 2013. Então o executivo também está rodando. Isso agora está em disputa. É preciso saber qual vai ser o desfecho dessa disputa. No Brasil, o desfecho da ruptura ele não é a regra, ele é a exceção. Ele é a exceção. Tivemos uma ruptura em 30, uma outra em 37 e uma outra em 64. Que outras rupturas vocês fazem? Não, mas são 3 rupturas. Se vê nos Estados Unidos, estão há 200 e tantos anos com a mesma Constituição. Tal. Mas não vamos comparar com os Estados Unidos, né? Vamos comparar com os outros países aqui das redondezas, que são o nosso milieu, aí, são o nosso meio natural, né? Então, a tendência predominante na história política do Brasil é de composição. E veja, o Bolsonaro ele pode vir a ter o apoio do Centrão, o chamado Centrão, né? Acho engraçado esse negócio de Centrão, porque quando... Eu não gosto de falar da imprensa, né? Porque todos nós, de alguma maneira, nascemos ali, né, Mário Vitor? Mas é o seguinte, quando a imprensa quer que o Centrão vote com o governo, ele passa a ser partidos de centro, né? E quando ela quer que os partidos de centro briguem com o governo, ela passa a ser central, né? Mas vamos chamar de Centrão, que é o nome que todo mundo... O governo tem a possibilidade de ter o Centrão. Já está tendo nas últimas votações no Congresso, a gente já está vendo que o governo está com uma margem de segurança maior do que ele vinha antes. O Supremo Tribunal Federal, apesar de toda a movimentação ali de alguns ministros, é visível. Não sei como é que vai ser quando o ministro Fux assumir a presidência, né? Para mim, é uma incógnita, né? Mas pelo menos por enquanto, ele está dando um boi para não entrar na briga, o STF está dando uma boiada para sair. Tudo bem que o ministro Alexandre de Moraes decretou ali a busca e a apreensão na CPI das fake news, mas é porque o Supremo está sendo diretamente atacado pelo bolsonarismo. Se o Bolsonaro conseguir, de alguma maneira, atenuar os ataques do bolsonarismo ao Supremo Tribunal Federal, ele também tem todas as condições de buscar um entendimento com o Supremo Tribunal Federal, né? E, voltando aí ao Congresso, eu pergunto para vocês, o que é a maioria do Congresso hoje? A maioria do Congresso hoje é a Arena. Faz a contabilidade ali. A maioria do Congresso é a Arena. Ela está dividida em vários partidos, mas a maioria do Congresso, 3/4 do Congresso, ou pelo menos 2/3 do Congresso, ou 3/5, vamos dizer assim, são de direita. E o presidente é de direita. Ele não tem nem esse problema de ser um presidente de uma determinada orientação ideológica e o Congresso numa orientação ideológica oposta. Então é o seguinte, na minha opinião, o Bolsonaro só vai dar um passo decisivo para uma ruptura, desculpe a franqueza, se ele for muito burro, porque ele tem todas as condições de consolidar o poder dele no âmbito do funcionamento normal das instituições, levando em conta que no Brasil o funcionamento normal das instituições hoje em dia são as instituições batendo boca. Mas eu tenho um mecanismo que eu uso, uma ferramenta que eu uso é o seguinte, de vez em quando você precisa fazer que nem aqui no Zoom, né? Coloca a política no mudo. Esquece o que os caras estão falando. Vê só o que eles estão fazendo. O Congresso está dando alguma demonstração de que quer confrontar o Bolsonaro? Não. Ele fica ali espicaçando o Bolsonaro com a CPI das fake news, fazendo aquele jogo político, mas você não vê um movimento, por exemplo, no Congresso de derrubada sistemática dos vetos do Bolsonaro.
Você não vê o Davi Alcolumbre devolvendo as medidas provisórias do Bolsonaro. Você não vê uma situação de impasse, né? O Supremo, ele poderia estar causando... Era só o Supremo desengavetar alguns daqueles processos que dão prejuízo de bilhões para o governo federal. O Celso, que trabalha ali no Banco Central, tem mais condições até de falar sobre isso do que eu. Mas se o Supremo resolver implodir o governo federal, basta ele colocar na pauta para votação um conjunto de processos que tem ali que quebra as contas do governo federal. Tem alguma perspectiva do Supremo fazer isso? Não tem. Então, eu não quero ser excessivamente otimista, mas eu também... No Brasil, quem aposta na radicalização sem limite, na minha opinião, tem uma chance de errar, né? Hoje, se não me engano, foi hoje, né, o vice-presidente, o general Mourão, perguntaram para ele, não, mas as faixas pedindo fechamento do STF, do Congresso, ele falou, não, enquanto estiver só nas faixas, não tem problema nenhum. O crime só acontece se alguém empreender alguma ação concreta nesse sentido, né? Então, eles mesmos estão procurando circunscrever as manifestações do bolsonarismo no âmbito daquilo que se considera como liberdade de expressão. Isso aí é uma discussão que pode dar um tema para uma outra live de pelo menos 2 horas para a gente discutir se é liberdade de expressão, se não é, qual é o limite da liberdade de expressão, se tem que censurar fake news, se não tem que censurar fake news. Eu só queria chamar a atenção para o fato é que, colocando a política no mudo e tirando o que cada um está falando, não existe nenhum sinal, na minha opinião, de que nós estejamos caminhando para uma ruptura institucional, para um choque definitivo entre instituições. Agora, atenção, é uma situação delicada porque ninguém pode errar, né? Porque se alguém errar, aí deflagra um processo. Por exemplo, se o presidente decidir não cumprir uma decisão judicial, uma decisão do Supremo, aí você pode dizer, nós estamos caminhando para uma crise institucional. Se o Congresso entrar na linha simplesmente de derrubar todas as propostas do governo e de congelar a agenda do governo, você pode dizer a mesma coisa. Se abrir uma comissão, se o Rodrigo Maia aceitar um pedido de impeachment e instalar uma comissão de impeachment, nós vamos caminhar também para uma crise e para um impasse. Então, acho que nós temos que acompanhar com muita cautela, com muita atenção, mas, nesse momento, essa tua pergunta, se as instituições estão fortes o suficientes para resistir, eu te diria que todas elas estão muito fortes. A presidência está forte porque não tem resistência real, o Congresso está forte porque o governo precisa do Congresso, e o Supremo está forte porque a opinião pública está fechada com o Supremo contra o Poder Executivo. Então, todo mundo tem carta para entrar nesse jogo. Rafael, a palavra está com você. A única observação que eu tinha para fazer é o seguinte, apagando a política, o campeonato mundial de vítimas do Covid-19 não é um dado relevante o suficiente para mexer nesse jogo de equilíbrio entre as instituições? A pergunta é para quem? Para o Rafael. Para mim? Agora manda para o Alon. Pode ser também para... Eu não sei, joguei aí. Eu posso começar a responder essa pergunta aí. Veja, se a gente for olhar as pesquisas, a gente vê que, por enquanto, o Bolsonaro mantém a base fiel dele, mesmo com todo o problema da pandemia. É preciso saber como é que isso vai... o que vai acontecer com essa base se, de fato, a gente se tornar campeão mundial nesse assunto. Mas a gente já vê uma movimentação do bolsonarismo para dizer que a culpa foi dos governadores. Eu não acho que vai colar muito, não. Acho que, na verdade, quando os números eles se impuserem, vai ficar claro de que nós fizemos algum tipo de besteira grande aqui no Brasil para chegar onde nós chegamos. E aí ele vai ter que pagar um preço. A minha dúvida é se esse preço que ele vai pagar não vai ser simplesmente um preço eleitoral lá na frente, ou se vão querer fazer com que ele pague o preço antes da eleição. Eu acho que é mais provável que ele pague na eleição do que antes da eleição.